Ponto de distância. O ponto de distância é o ponto de fuga das diagonais de uma malha de quadrados. Nós temos um plano com a parede dos cômodos que a gente vinha trabalhando. Nós temos uma malha e podemos perceber que as diagonais dos quadrados são linhas inclinadas para a direita do ponto de fuga central. Sendo paralelas entre si, elas concorrem para um ponto de fuga do lado direito. Todas as diagonais concorrem para um ponto de fuga do lado direito. Diagonais inclinadas para a direita. Desculpa. Porque as diagonais inclinadas para a esquerda concorrem para outro ponto de fuga situado à esquerda, sempre sobre a linha do horizonte. As linhas horizontais, paralelas, possuem pontos de fuga à esquerda ou à direita do ponto principal. Esses pontos servem para a gente medir as profundidades na perspectiva de um ponto de fuga. Perspectiva de um ponto de fuga. Como elas são inclinadas, e possuem um ponto de fuga ou à direita ou à esquerda, conforme a inclinação, elas reproduzem a modulação que está sobre a linha de terra. Elas reproduzem essa modulação no sentido de profundidade, da profundidade. Sendo que elas, no caso da inclinação para a direita, sendo que elas têm um ponto de fuga do lado direito do desenho, elas podem ser trabalhadas, podem ser fugadas daquele ponto, que agora passa a ser chamado de ponto de distância. Elas vão transferir a modulação que se encontra marcada sobre a linha de terra. Elas vão transferir a modulação que se encontra marcada sobre a linha de terra, vão transferir para a linha de fuga lateral da malha. Então, se soubermos qual a posição do ponto de distância, qual é a distância do ponto de fuga até ele, nós podemos usá-lo marcando a modulação sobre a linha de terra e transferindo em fuga até encontrarmos a marcação dessa modulação em profundidade na lateral da malha. Uma vez encontrada essa marcação na lateral da malha, nós podemos lançar as linhas horizontais na nossa perspectiva de um ponto de fuga. Que o ponto de distância é o ponto de fuga das diagonais dos quadrados de uma malha em perspectiva de um ponto de fuga. O ponto de distância, então, é o ponto de fuga das diagonais de uma malha de quadrados numa perspectiva de um ponto de fuga.
As diagonais dos quadrados determinam um ponto de fuga que vai nos servir para construir a nossa perspectiva. No próximo vídeo, nós vamos construir a perspectiva de um ponto de fuga de um jardim, conforme foi explicado no material enviado por EAD, para exercitar, para assimilar o método.